Gente, não parei de falar. O tempo inteiro aqui com o Evandro. É um assunto muito complicado, né, Evandro? Pois é, tricotamos bastante aqui, né? Super. Oh, E às coisa vezes boa. a gente está opinando, mas estamos, às vezes, fora da relação. Sim. E é muito complicado falar sobre traição, opinar sobre traição, porque, na verdade, diz respeito ali a duas pessoas. Exato. Homem, mulher ou entre dois amigos, dois irmãos, a gente estava comentando, às vezes, laços que se quebram, por exemplo, numa família. Sim. Que você não consegue depois unir novamente. E tudo depende do olhar que você tem da situação. Que não para uma pessoa pode não ser traição, né, que a gente estava falando. Porque tem isso também, né? E para outra pode ser altíssima traição. A gente deu um exemplo nas relações de trabalho, né? No mercado de trabalho, por exemplo, numa empresa. Às vezes eu me senti traída, mas você não vê aquilo como uma traição. Exatamente. É complicado. Muito. Daí fica aquela, mas você podia ter me falado. Às vezes não. Às vezes a pessoa não tem essa opção, né? Ou se ela te falar alguma coisa, ela está traindo a toda uma outra estrutura. Então, vai muito das questões ligadas a como a gente também enxerga o mundo. A gente não está falando de, né, o marido que pega a esposa em flagrante ou o contrário. Nós estamos falando das relações humanas. E algumas pessoas, elas realmente... a estrutura, a visão delas de mundo é tão severa, às vezes, que qualquer outro movimento que a pessoa faça, ela sinta como traição. Quer ver uma coisa muito comum? Ah, você saiu com outro amigo e não me chamou, né? Então, me senti traído, me senti rejeitado, me senti deixado de lado. Mas, poxa vida, a outra pessoa pode sair com quem ela quiser, né? Não tem contrato escrito que eu só posso ser amigo de João, de Pedro, de Maria, né? Que é o que a gente falou, é muito relativo, porque às vezes mexe muito com o nosso ego, com o nosso sentimento. Com o né? A gente às vezes fica enciumado, mas chamou ele e não me chamou. O sentimento de posse é terrível, né? O sentimento de posse gera muito esse desconforto de achar traição onde não tem. Algumas telespectadoras têm comentado aqui, Evandro, uma situação extremamente delicada. Mulheres que às vezes enfrentam algumas doenças, alguns problemas de saúde, e durante esse período, né, o marido acaba se envolvendo com outras pessoas. É muito complicado. Porque a mulher já está ali naquele momento de baixa autoestima, muito delicado, superando e lutando às vezes, né, de fragilidade para se manter física, viva. Fragilidade emocional, e acontece uma coisa dessa. Eu costumo dizer assim, tem um ditado que diz que dentro de uma boa pergunta você encontra metade ou quase toda a resposta que você precisa na vida. A boa pergunta, Tati, nunca é por que comigo? Por que comigo, por que não é com o outro? Isso não é boa pergunta. A boa pergunta é o que a vida, o que Deus, o que o universo me revela através dessa situação para o meu bem. Às vezes... eu estou doente, preciso de cuidado, preciso de ajuda, preciso de autoestima e sou terrivelmente traído. A vida está me dizendo, prossiga a tua vida sem o peso dessa pessoa. E entenda o peso dela na sua vida. Porque às vezes, em alguns momentos, a gente acha que o outro é tudo na nossa vida. E nós nos esquecemos do nosso valor pessoal e daquilo que, né? As pessoas dizem, mas eu preciso a tampa da minha panela. Quer dizer, a gente deposita toda a nossa felicidade no outro. No outro. Às vezes a gente vê o outro como um remédio, mas às vezes esse remédio acaba virando um veneno. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, às vezes, né, eu imaginar que aquela outra pessoa é tudo na minha vida é errado, porque ela é alguém importante, mas não tudo. Tudo é Deus. Adorei. Valéria de Araújo também participando. Tati, estou amando a entrevista. Parabéns para o psicólogo. Um beijo, Valéria. Obrigado. Obrigada, Valéria. Iramires Bernardes, telespectadora fiel. Opa. Tati, doutor Evandro e toda a equipe, parabéns. Amando o tema de hoje abordado. Como é maravilhoso ver o Evandro falar. Precisava de um psicólogo aqui na minha cidade, assim. As palavras dele, engraçado, como a calma. E esse sorriso é tudo de bom. E é interessante, às vezes a gente precisa mesmo ouvir... com essa sensibilidade do Dr. Evandro e também com o bom humor, mas vocês repararam que em vários momentos ele dá uma
puxadinha na nossa orelha. Mas é tão sutil e vem carregado com esse sorriso gostoso. Eu acho que esse é o papel, né, Evandro? E o psicólogo tem muito disso. Às vezes de nos mostrar e falar algo que a gente sozinha tem uma certa dificuldade de enxergar, sim, né? é o Precisa nosso... alguém mostrar. Queria mandar um beijo primeiro para a Iramides, né? Obrigado pelo carinho. E assim, a verdade, o psicólogo ele tem um dever com a questão da verdade. Mas a verdade sem amor, Tati, às vezes é crueldade. Então, quando você se dirige para as pessoas, primeiro você coloca o amor. E aí você, junto com... E o amor te liberta, né? Para questão de buscar a verdade e verdades que possam ajudar na reconstrução daquilo que um dia foi derrubado ou foi, de alguma forma, abalado na história dessa pessoa. E quando você vê o teu paciente, a pessoa com quem você fala, você de casa, como alguém importante na construção da minha história, então a gente vê com muita gratidão. Todos os meus pacientes ajudaram a escrever minha história e me trouxeram até aqui. Então, eu quero... A gente vê com gratidão, a gente vê com amor, porque senão não é possível você intervir e ajudar de alguma forma na vida da pessoa. Mais uma mensagem aqui chegando, adorando, né, a participação dos nossos telespectadores. Equipe, depois vocês deem uma olhadinha no call center, as perguntinhas, por favor, Igor. A Lourdes também está participando. Olha que legal, do Ceará, Evandro. Olha, beijo tá te tomando o programa, principalmente quando o Evandro tá, não perco por nada. E várias fãs. Opa! Sou do Ceará, assisto sempre. Lhe assisto, te amo muito. Obrigada pelo carinho. Tati, já passei por isso. Consegui superar, graças a Deus, tá? Aqui o depoimento da Lourdes, que bom. E é tão gostoso, parece que a gente tira um peso. A Lourdes fala assim, consegui superar, graças a Deus. É a maneira como ela finaliza, usando inclusive esses termos. Porque a gente tira aquele peso que você falou da bagagem, né, Evandro? Tati... Não significa que ela esqueceu. Não significa que ela esqueceu. Mas ela perdoou e superou. Deus é fundamental para a gente superar qualquer coisa na vida. A questão da espiritualidade. Eu sei que nesse momento nós falamos para pessoas de diversas, né, ideias, enfim. Mas dentro do ser humano existe algo que busca por Deus. E a fé, ela é fundamental para a superação de qualquer coisa. Diz que a oração, ela é como uma fechadura, mas a fé é que destrava a porta. Então, a fé para a superação de qualquer situação na vida, da mais simples à mais complexa situação humana, a fé, ela é sine qua non, ela é fundamental para a gente conseguir a superação. E quando a gente diz graças a Deus, a gente trabalha uma coisa que é a questão da gratidão. Eu nunca vi uma pessoa dar certo na vida se ela não tiver gratidão. E quando você reconhece que o Criador da nossa estrutura, da nossa vida, da nossa psique, e o Deus que escreve os nossos caminhos, graças a Ele, nós conseguimos andar, nós conseguimos superar, isso dá uma força interna de dizer, não importa o que eu passe, se eu segurar na mão desse Deus, se eu tiver fé nele, eu sei que eu vou superar e eu vou realmente... ir a pastos verdejantes, como diz lá no Salmo 23, né? Ele me guia em pastos verdejantes. E ele prepara uma mesa na frente dos meus inimigos. A pessoa que foi verdadeiramente traída, que sofreu, teve angústia, teve dor, Deus, ele prepara uma mesa na frente dos inimigos, seja o inimigo da depressão, da tristeza, da dor física, da dor emocional. Mas nós temos que ser gratos, graças a Deus, e nós temos que ter fé para superar as coisas. Temos mais uma tela para a gente poder fechar aqui a nossa entrevista. 8 passos essenciais para superar a traição, que a gente possa colocar em prática. Primeiro, racionalize. Segundo, não se culpe. Terceiro, fique perto dos amigos. Eles são excelentes companhias nessas horas. Quarto, fuja da possessividade. Comenta um pouquinho sobre esses 4 antes da gente avançar para os próximos. Perfeito. Evandro. Tem como voltar a tela? Vamos colocar. Vamos colocar? Olha, primeiro racionalize. Racionalize. Sem racionalizar, sem a gente pensar sobre as nossas emoções e o porquê de certas coisas, fica muito difícil, porque
a questão é que as pessoas, elas têm uma relação muito visceral com as coisas. E nós precisamos ter a questão de colocar o pé no chão mesmo. Às vezes, Tati, a gente precisa de um tempo para a gente colocar as nossas ideias em ordem. Não se culpe, não se culpe, a culpa não serve para nada. A questão é, às vezes eu fui tão chato, eu fui uma pessoa desagradável que eu levei o outro a ter um mau passo, ou o outro me abandonar. Ok, mas não se culpe, tenha responsabilidade com a vida. A diferença entre culpa e responsabilidade é que culpa não te leva a lugar nenhum. Te faz ficar remoendo uma história, uma situação. A responsabilidade te coloca no teu lugar. Olha, você fez isso, aconteceu isso, tem como consertar? Tem, então vai e conserte. Tem como consertar? Não tem. Então não adianta ficar sofrendo. Eu tenho que tocar minha vida para frente. Às vezes não tem como consertar o relacionamento. Às vezes a traição, ela acompanha de uma agressão. Não tem como voltar atrás, né? Mas tem como você pedir perdão para outra pessoa, você se perdoar, pedir perdão a Deus e tentar tocar a sua vida em frente, né? Amigos, Tati, amigos é tudo. Estava falando agora há pouco para a Neide lá da maquiagem, está falando assim, olha, a gente está falando de doença, tá? Falei, mas precisa ter dinheiro. Eu falei, não, precisa ter amigos. Amigos são grandes tesouros que Deus nos empresta. E às vezes esses amigos emprestam o colo, emprestam o ombro, emprestam o ouvido, emprestam o coração, que é o que a gente precisa quando algo tão perfidioso acontece na vida da gente. O quarto tópico é complicado, né? Essa questão da possessividade. Porque às vezes, sem querer, sem a intenção de ser possessivo, nós somos possessivos. É meio que... É meu relacionamento. E é involuntário, é meu amigo, sem perceber. É minha casa, é meu marido, nada porque é teu. Porque a gente gosta, então a gente quer... A gente né? Quer aqui, perto, junto, é só meu. Só que isso escraviza. A maior dádiva, a maior prova de amor é da liberdade. É da liberdade. Porque daí você colocou grilhão no coração, né? E não nas mãos das pessoas. As pessoas, elas fazem o que elas quiserem, né? Deus criou o ser humano livre, inclusive para ele fazer coisas horríveis, mas também criou para fazer coisas maravilhosas. É uma questão de autoconhecimento, de autoconsciência. Relacionamentos que são pautados pela possessividade, seja qual for, trabalho, eles naufragam. Naufragam porque o peso da posse é gigantesco. Lembra que eu costumo dizer que todo mundo tem um peso? Algumas pessoas, o peso de um balão de agasalho, te levam para frente. A possessividade são pessoas que têm o peso de uma âncora, Tati. Te levam para o fundo do mar, te matam afogado na relação, na vida, no trato tem ali. que se livrar desse peso. Tem que se livrar desse peso, meu Deus. Mais 4 passos para a gente finalizar, então, para a gente conseguir superar, né? Perfeito. Olha lá, 5, invista seu tempo. Em você é maravilhoso isso. Sim. Busque alguma coisa que te dá prazer, que você quer, seja feliz, algo que é seu. Não faça pelos outros, faça por você mesmo. Você viu que falou invista, né? Sim. Não falou gaste seu tempo, não, Invista em você. Tati, diante de algumas situações da vida, a gente aprende a investir. A gente fala muito de investir dinheiro, né? Qual que é a lógica de investir dinheiro? Eu tenho 1.000, eu coloco no investimento e depois... Lá na frente vou ter 10 mil. Eu tenho 10 mil. A vida é igual. Eu tenho uma mágoa, uma tristeza, e eu pego isso e tento investir, não em mais mágoa e mais tristeza, eu invisto a minha alegria. Minha alegria está pequenininha. Você quer ter uma vida alegre? Comece, então, a pegar os centavos que você tem de alegria para você ter milhões ali na frente. E você é o banqueiro da tua vida. Essa é a grande vantagem. Porque de dinheiro o banqueiro é outro, né? Então ele paga quanto ele quer, o valor de mercado. Na nossa vida nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Nós somos responsáveis. Então eu pego, neste exato momento, você que foi traído, você que passa por isso, pegue os centavos de alegria que você tem. Tire lá do fundo da gaveta.
e invista numa alegria maior. E multiplica. E multiplica. Ali a gente tem um outro ponto também muito complicado, né? Essa questão dos amigos, passar tempo com os amigos, isso é importantíssimo, mas a gente deve tomar cuidado também ali, ó, cautela com os conselhos. Porque tem conselhos de pessoas que realmente nos amam, mas às vezes até por nos amarem demais, querem conselhar demais e às vezes querem tomar conta da nossa vida. A gente precisa encontrar esse meio termo. Você lembra que ali a gente falou racionalize? Cuidado da forma que você conta as coisas para as pessoas. Se você contar para o teu pai, para tua mãe, de uma forma extremamente apaixonada, chorando, descabelando, é lógico que os conselhos vão ser os mais difíceis, né? Os mais esdrúxulos. Os amigos que te amam, de repente a gente fala de uma forma, é lógico, qual que é o conselho? Ah, ele não valia nada mesmo, não presta. Você não analisa a situação, né? Então a gente deve filtrar, né? Racionalizar lá atrás, filtrar, peneirar, e falar com cautela e ouvir com cautela. Na vida é importantíssimo a gente saber o que fala, mas principalmente com quem fala. Adorei. E por último ali, né, superar. Supere. Então, de fato, se permitir perdoar. Sim. Isso não significa esquecer, mas perdoar, superar. Eu vi que tinha uma mensagem de uma telespectadora que dizia: ah, Jesus fala para perdoar 70 vezes 7. Jesus está certíssimo. Jesus está certíssimo. Perdoar não significa conviver com o outro, significa não desejar o mal, significa superar, significa entregar certas circunstâncias nas mãos de Deus, mas aquilo que cabe nas minhas mãos, eu ir atrás, eu fazer. Né? Quando Jesus diz, perdoe 70 vezes 7, está certíssimo. Jesus sempre está certo. A Rita comentou, Tati, onde entra o perdão? Jesus disse que perdoássemos não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdão entra sempre. Até porque, Tati, que nem a gente estava falando, o melhor troco que a gente tem para uma coisa ruim que acontece na vida da gente é colocar um monte de coisa boa. É igual o sândalo, né, que perfuma o machado que o fere, né? Assim a gente também é. E aquilo que eu falei outro dia, acho que a Madre Teresa dizia isso, né? Que no fim da vida, a gente vai ver que nada é entre eu e o outro. Tudo é entre eu e Deus. E isso é uma grande coisa para a gente aprender e buscar superar na vida da gente. Evandro, chovendo mensagem, já estou adorando essa participação. Diretor, eu vi que está acabando nosso tempo. Posso ficar mais uns 2, 3 minutinhos com o Evandro? Posso? Oba! Ótimo. Ó, só o Miranda também mandou mensagem. Tati, que benção essa entrevista. Por mais psicólogos assim. Obrigado. Cheia de fãs. Vilma Modesto, Tati, amando a entrevista. Mandou vários beijinhos. Obrigado. Obrigada, beijo, Vilma, pelo carinho. A Cássia Santos também participando. Tati, parabéns pelo programa. Gratidão ao doutor Evandro. Obrigado. Com certeza está ajudando muitas pessoas que vivem e passam por isso nesse momento. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. A Badia Félix faz um desabafo. Evandro, Tati, sofro tanto no meu casamento, não confio mais em ninguém. Ela é de Goiás. Olha. E aqui a gente percebe, ela se bloqueou para o mundo. Ela não confia mais em ninguém. Tem que reverter isso, né, Evandro? Abadia, eu imagino que você sofra. Mas o plano de Deus para o ser humano não é sofrimento. O sofrimento é uma escolha porque eu também começo a ver o outro como meu inimigo, como aquele que pode me causar dano. Todos nós frustramos uns aos outros. Eu já frustrei inúmeras pessoas da minha vida, principalmente aquelas que mais me amam e aquelas que eu mais amo, porque eu sou humano. Como eu acredito que você também tenha, em algum momento, errado na sua vida. Pegue os centavos da alegria que te resta e invista em você. Quando a gente levanta a nossa cabeça, a gente encontra um mundo muito bom. Quando a gente muda a nossa vibração interna, a gente atrai aquilo que a gente quer para a nossa vida. Quando a gente está muito negativo, a gente só encontra a gente negativa. Quando a gente está positivo, a gente encontra muita gente positiva. E o mundo, a gente fala, puxa, mas o mal domina o mundo? Não, é o bem, porque senão o mundo já tinha acabado, né? Você pode ver que com tantas calamidades, quantas coisas, a gente pode acordar todos os dias e encontrar pelo menos uma coisa muito boa na nossa vida e no nosso caminho. Seja o canto dos pássaros, seja o sentido e o significado de uma prece, seja alguém que reza por você. A gente sempre tem algo muito bom
no nosso dia que a gente encontra. Não importa, você pode estar encarcerado, você pode estar de qualquer forma. Aquilo que você tem dentro de você e você cultiva, aquilo pode salvar você. Diz que uma vez prenderam os monges num lugar e maltrataram, morreram no cativeiro, um monte. Aí a anistia foi lá e resgatou e alguém perguntou para um deles: qual foi o pior momento da sua vida? Foi o frio, foi a fome, foi perder os seus irmãos, foi as surras diárias, o que foi? E ele disse: o pior momento de toda a minha existência foi quando eu quase deixei de ter misericórdia por aqueles que me oprimiam. Isso ninguém pode tirar de você. Podem tirar até o teu corpo, mas o teu interno, a tua fé em Deus, a tua fé no outro e aquilo que você escreve na tua vida, isso ninguém pode te tirar. Que lindo, Evandro. Maria do Ceará também participou. Eu não vou falar o sobrenome dela, tá, Evandro? Tá. Mas por Beijo, precaução. Maria. Ó, Maria do Ceará também falou com a nossa equipe do Call Center. Tati, queria muito conselho do psicólogo. Como eu posso viver melhor com a família do meu marido? Eles são de outra religião. Beijo para você, Maria. É uma maravilha a gente viver com gente que pensa diferente da gente. É só você viver como Jesus vivia, né? Ou seja, amando, né? Olha, sinceramente, a gente aprende que a gente deve orar pelas pessoas, não para elas mudarem de religião, mas para elas terem um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque no fim das contas, Deus tem filhos em todos os apriscos, né? Não só da religião A ou da religião B. Se você acredita em Deus, se você tem como sua mãe Maria, por exemplo, viva isso com amor e com intensidade. Pregar o Evangelho, Tati, não é saber muito de Bíblia, é saber muito de Deus, é relacionar-se. Né? É a história do monge que chamava o discípulo todo dia para pregar, e ele ia na feira, ajudava um, ajudava outro, ele tinha uma vida tão abençoada, tão santificada, que as palavras não eram necessárias. As pessoas viam Deus refletido nele. Isso é possível para você, Maria. E que bom que a gente tem pessoas que a gente ama de outras religiões, que pensam diferente. O mundo seria muito triste se todo mundo pensasse como a gente. E é um exercício de tolerância, não para o outro, para a gente mesmo. Porque aquilo que mais me irrita no outro, talvez seja isso que eu faça com a humanidade. E às vezes a intolerância que eu acho que o outro tem, eu tenho com o outro. Eu tenho a opinião diferente da minha. A salvação, quem sabe, é Deus. Nós só conjecturamos. A religião são coisas de homens. A religiosidade é ligar-se com Deus. Vera Lúcia Crespo também participou. Tati, que maravilha a entrevista de hoje. Super ensinamentos. O doutor é 1000. Obrigada, Beijo, viu, Vera Lúcia? Obrigado. A gente falou um pouquinho sobre religião. Veio uma mensagem, e eu achei tão linda. Uma telespectadora, beijo para você, viu, Ana? Ela diz que não é católica, mas ela acompanha sempre mulher.com e ela agradece pela forma respeituosa que a gente sempre aborda as entrevistas mais delicadas da vida. Eu achei tão lindo isso e eu agradeço a audiência, e já fiz isso outras vezes no programa, evangélicos, espíritas, vários telespectadores já se manifestaram dizendo que não são católicos, mas acompanham Mulher.com, que é um programa dentro de uma emissora católica. E eu acho lindo esse respeito. Você acabou de falar essa questão do respeito com o outro. E eu acho que a gente, assim, o Papa Francisco fala tanto disso, né, gente? Sobre você respeitar e abraçar todo mundo. Eu fico muito feliz de poder receber essas mensagens de telespectadores que não são católicos, mas que acompanham uma emissora católica, que acompanham Mulher.com, e fico muito feliz de vocês poderem aproveitar esse conteúdo. Eu, enquanto jornalista, né, atuando como apresentadora de TV, para mim é uma alegria enorme receber um feedback como esse, um retorno como esse. Muito gostoso. É interessante e como é bom a gente também saber, né, Evandro, que esse cuidado que a gente tem com as palavras, de como passar a informação, tentando sempre, né, respeitar o outro e manter essa ética profissional,
Principalmente em programas de televisão, a gente sabe do nosso papel, a gente está falando para milhares de pessoas. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, como a gente fala. E esse retorno, essa mensagem é aquela, sabe, tipo, o dever cumprido. Gratidão, Deus, porque Gratidão, Deus. estamos fazendo algo certo, estamos no caminho certo, né, E Evandro? eu acho que o grande papel Obrigada, Ana, pela mensagem, me deixou muito feliz. Eu acho que o grande papel da século XXI é evangelizar, mas é trazer à tona uma coisa muito importante. Eu sou teu irmão, que é irmão da Ana, que é irmão de todos. Sim. Os programas são feitos para todos, né? Não só para católicos. Por um acaso, né? As pessoas congregam aqui a religião católica, mas elas congregam muito mais. Serem irmãos de todos e filhos de Deus. Eu acho que essa emissora é muito abençoada porque tem essa característica, né? De ter Deus como o Pai e patrono e a irmandade entre todas as pessoas. Obrigada, então só pode dar Evandro, certo. Viu? Amei a contribuição de hoje. E olha, agradeço todos os telespectadores, todos vocês que nos acompanham, católicos ou não. Obrigada pela escolha de estar sintonizado na Rede Século XXI, obrigada pela preferência e pelo respeito e admiração que cada um de vocês tem com o programa e com tudo que é abordado aqui e da maneira que é passada, viu?